Malaquias, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como uma palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Que Deus nos abençoe, que o Senhor fale ao nosso coração. O povo havia dito que Deus era injusto, que não valia a pena servir a Deus. Naqueles dias onde essas palavras foram ditas, muitos chegaram até mesmo a dizer que não valia a pena guardar a palavra de Deus, porque aqueles que eram soberbos é que eram felizes, e aqueles que praticavam o mal prosperavam, tentavam a Deus e escapavam de Deus. Então Deus, por meio de Malaquias, diz: um dia, mais uma vez, o povo verá a diferença entre o justo e o ímpio, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Era um tempo de acusação, era um tempo de desprezo a Deus, era um tempo onde o povo acusava Deus de ser ausente, de não conduzir a história, de não tratar com justiça as pessoas que agiam de maneira soberba e oprimiam e praticavam o mal em Israel. E nas nações vizinhas também. Então o próprio Deus diz: um dia eu farei a diferença. E a pergunta é: quando, Senhor? Quando o Senhor fará a diferença? Nós que caminhamos nesse mundo e vemos injustiças e problemas e dificuldades, perguntamos: Deus, quando chegará o grande e terrível dia do Senhor? Quando chegará o dia de grande salvação? Mas um dia também onde aqueles que desprezaram o Senhor experimentarão as consequências plenas das suas decisões. Então, Malaquias, ele termina esse livro falando desse grande dia, desse dia que para muitos é o dia de grande expectativa, que será o dia do encontro do noivo com a noiva, do encontro do Salvador com o povo remido, mas também será o dia da prestação de contas, será o dia onde aqueles que desprezaram a Deus terão que dar contas do mundo de Deus, da vida que Deus deu, dos recursos que Deus deu, do tempo que Deus deu, e Deus então dirá: o que você fez com aquilo que eu havia lhe dado? E mais, do que você fez do meu filho, do presente que é o meu filho, do Salvador. Então eu quero chamar você para olhar para Malaquias do verso 1 ao verso 6 e respondermos sobre quando e como será o dia do Senhor. Como será esse tempo aguardado por aqueles que temem a Deus. A palavra ela começa trazendo uma expectativa para o nosso coração. Eu creio que tudo aquilo que a gente vai falar, ou pensar, ou tratar na igreja, a gente pensa: qual o proveito prático disso? Qual a importância de voltarmos os nossos olhos para o dia do Senhor? E o dia do Senhor, ele significa tanto esse tempo de quando Jesus veio até a sua volta, mas de forma especial,
ele trata aqui da segunda vinda, do dia final, do dia do julgamento final. E qual é o benefício para nós de aguardar esse dia do Senhor? É porque ele vai trazer ânimo para aqueles que caminham desanimados, que têm a sensação de que não vão aguentar, que não conseguirão permanecer, que não veem as coisas caminhando de maneira ordeira, de maneira justa. Então, há uma palavra de Deus que um dia o mal será punido e os justos serão recompensados. Aguardar o dia do Senhor traz perseverança para aqueles que estão tropengando, vamos dizer assim, estão tropeçando, se arrastando na caminhada, ou pensando em largar o arado e olhar para trás. Há uma palavra de esperança para nós. Cristo virá e nós podemos encontrar esperança, vigilância, santidade, porque quem vem é o noivo, mas também alegria para o nosso coração. Ele virá encontrar o seu povo e a sua igreja. Ele acabará com o sofrimento que nós agora enfrentamos e, de fato, fará com que a gente experimente plenamente justiça e o povo de Deus, a sua misericórdia na sua plenitude. Versículo 1 fala que o dia do Senhor será o dia de juízo para os ímpios. Olha o que diz a palavra: pois eis que vem o dia. Há uma certeza, há uma convicção, ele vem, ele não falhará. E ele vem queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. No capítulo 3, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele é como o fogo do ourives. É o fogo que purifica, é o fogo que separa a impureza e que retém somente a prata, que retém somente o ouro, o que é valioso, o que é precioso. Mas esse mesmo fogo que purifica o ouro é o fogo que também consome o ímpio. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. O mesmo Deus que trará salvação, alívio e justiça, ele também trará castigo eterno na sua vinda. Uma experiência, uma história, uma parábola de Jesus que narra isso é a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. O Senhor da terra, ele se ausenta e a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e ao terceiro ele dá 1 talento e diz: negocie, multiplique o talento. E a Bíblia vai dizer que o que recebeu 5, multiplicou. O que recebeu 2, multiplicou. Ou seja, ele obedeceu o seu Senhor. E é uma parábola que fala exatamente desse período entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Falando que um dia o Senhor voltará para pedir contas, para o acerto de contas, dizendo: o que você fez do que eu dei? O que você fez da capacidade, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor deu capacidade a todos para negociarem. E um dia o Senhor voltou. E observe que no mesmo dia houve recompensa para aqueles que multiplicaram os 5 talentos, para aqueles que multiplicaram os 2 talentos, mas foi o terrível dia para aquele que disse o seguinte: Senhor, eu pensava, na minha mente o Senhor era severo, o Senhor era um homem cruel, então eu temi, e eu peguei o talento e eu escondi. Senhor, eu não confiei, eu não obedeci, eu não fiz aquilo que o Senhor disse. Então, o mesmo dia é um dia de festa. Imagine aqueles trabalhadores voltando para casa e dizendo: fomos recompensados, mas o outro dizendo: eu fui severamente castigado pela minha desobediência. Assim será o dia do Senhor. Aqueles incrédulos que pensavam o seguinte: olha, não há disciplina, nós vivemos impunidade. Na verdade, a gente peca, a gente apronta, a gente faz, a gente transgride, a gente despreza a Deus e a gente tem escapado de Deus. Deus, na verdade, é um pai bonachão
que promete corrigir, mas na verdade nunca corrige. Todos aqueles que cometem pecado, todos aqueles que cometem o mal, conseguem se esconder de Deus, mas o que a Bíblia vai dizer é que nesse dia não haverá como se esconder. Será como um vento tropical. Pensa na relva, na grama, como palha seca, e aquele sol escaldante, ele vem e queima a vegetação. E ele não queima somente a vegetação, o que está sobre o solo. Porque quem conhece um pouco da vida no campo sabe que muitas vezes a plantação ela é queimada, mas há uma esperança, porque a raiz ela foi preservada. Então, o ramo ele brotará, ele vai vicejar, ele vai florescer, dará o seu fruto. Mas quando se queima a vegetação e a raiz, não há mais esperança. Não há mais esperança. Não haverá, quando Cristo voltar, uma segunda chance. E é isso que o Senhor está dizendo. Esse é o tempo do conserto, é o tempo da graça, é o tempo do arrependimento, é o tempo da oportunidade, é o tempo de nos voltarmos para Deus. Antes que chegue o dia onde de modo nenhum lhes deixará nem raiz, nem ramo. Não haverá chance para pecar novamente. Mas o cenário ele muda do verso 2. Diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha que cenário maravilhoso. O sol que queima, o mesmo sol que trará juízo, é o sol que traz vida. É o sol que traz salvação. Jesus, ele é o sol da justiça. E ele veio trazendo salvação, cura nas suas almas, nas suas asas. Ele veio trazendo perdão, ele veio trazendo redenção para todos aqueles que temem o seu nome. A expectativa da vinda do Senhor, de que nasça o sol, de que a luz do sol venha, porque o que nós aguardamos é o nosso bendito Salvador, é Cristo, aquele que se deu por nós. Não há medo do dia do Senhor. Por isso aqueles que leem Apocalipse dizem assim: eu tenho até medo, tenho até pavor, porque as coisas que são descritas aqui são assustadoras. O que a Bíblia vai dizer é que é um dia maravilhoso, é o dia do encontro, é o dia onde o choro, o luto, a dor, o pranto cessará. Cessará. Será um dia de recompensa para o justo. O cenário aqui, ele muda. Já não são os soberbos, já não são aqueles que querem viver independentemente de Deus. A soberba é aquele sentimento que leva à ação. Muitas vezes a gente percebe a soberba pelos atos, pela maneira de falar, pela omissão. Mas o soberbo é aquele que, ele não precisa necessariamente ser um blasfemo, mas ele vive como se Deus não existisse, como se ele não precisasse de Deus, como se nunca tivesse que prestar contas a Deus. Nós vivemos numa sociedade hedonista, imediatista. A busca é pelo prazer, o importante é o agora, o importante é esse momento. Salomão escrevendo o livro de Eclesiastes no capítulo 11, no versículo 9, versículo 10, Salomão traz uma palavra à juventude, e ele diz assim, Eclesiastes 11, verso 9: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. O que Salomão está dizendo é: jovem, faça aquilo que você quer fazer, alegre o seu coração, busque o prazer. E ele prossegue: ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos. Primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 15 e 17, ele vai falar sobre soberba da vida, desejo dos olhos, desejo da carne ou concupiscência. E aqui Salomão está dizendo: faz aquilo que o seu coração quer fazer. Você quer ter prazer na bebida, no sexo, no consumo de qualquer coisa? Você está pensando no agora? Ele está dizendo: alegre o seu coração. Saiba, porém, que de todas as coisas
Deus lhe pedirá contas. Você quer fazer, faça. A questão aqui está entre o que eu devo e o que eu posso. Salomão vai dizer, você pode fazer todas as coisas. Não deve, mas você pode fazer. Você quer fazer, faça. Mas saiba de uma coisa, um dia Deus lhe pedirá contas. Jesus falou de 2 irmãos que estavam lá brigando sobre terra, sobre recursos, e chamaram Jesus e colocaram Jesus como juiz, e Jesus vai dizer, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Você vai prestar conta a Deus. Se você morrer, você vai prestar conta, porque o mundo é dele, a vida é dele. E não podemos viver como se Deus, ele não existisse. Deus então, no verso 1, traz o dia do juízo para o ímpio, mas é o mesmo dia de recompensa para o justo. Para aquele que teme ao Senhor, para aquele que se arrependeu, para aquele que anseia por ver a causa prevalecer e a justiça do Senhor triunfar. Ele é o sol que com seu calor, ele provocou fogo. Ele será o sol da justiça, que traz saúde e cura para aqueles que o amam. A palavra de Deus vai dizer no versículo 2, que ele trará alegria e liberdade, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O cenário é Cristo vindo, e a imagem para aqueles que eram pastores, criadores de gado, de ovelha, é do animal que, enquanto, por exemplo, a vaca está sendo ordenhada, ele está ali preso. O bezerro está preso na estrebaria. E ele pela manhã anseia se alimentar, e depois que a vaca, o animal é ordenhado, a ovelha, o bezerro é solto. E naturalmente ele sai da estrebaria, do curral, com alegria, porque ele tem alimento, ele vai encontrar a sua mãe, ele vai ter a sua necessidade suprida. E Malaquias usa essa imagem para dizer assim, vai ser o encontro com Cristo, vai ser aquele grande dia, vai ser um dia de alívio, onde a nossa expectativa de libertação plena, nós somos livres em Cristo da condenação do pecado, da culpa do pecado, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. Então nós aguardamos aquele dia onde não haverá essa ambiguidade no nosso coração. Senhor, eu não quero pecar, mas eu peco. E a justiça e a obediência que eu quero seguir, muitas vezes eu não sigo. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço, diz Paulo em Romanos 7, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Bendito seja Cristo, que na sua vinda nos livrará desse corpo que anseia por pecar e desonrá-lo e transgredir a sua lei. Então vai ser um dia de festa e de alegria. Mas para o ímpio, isso é muito interessante. Para o justo, vai ser um dia onde nós vamos nos alegrar na vontade do Senhor. Nós vamos estar com Ele para todo sempre, unidos, agradecendo, cantando, festejando. Mas para o ímpio, vai ser como se o Senhor dissesse, seja feita a tua vontade. Você não reconheceu a minha graça salvadora na pessoa do meu filho. Você não reconheceu todos os meios que eu dei para que vocês desfrutassem de santidade, a igreja, a mesa do Senhor, o batismo, a oração, a palavra, para que a gente cresça, para que seja santificado. Todas essas coisas foram desprezadas. Não houve leitura da palavra, não houve oração. Você quis, decidiu viver ou existir de forma deliberada sem mim. Então, o juízo vai ser, seja feita a sua vontade, uma eternidade sem a minha comunhão, sem a minha presença, sem relacionamento comigo. A ponto de em Mateus capítulo 7, o Senhor dizer que aqueles que afirmaram, Senhor, Senhor é teu nome, pregamos, expulsamos demônios, curamos, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vocês praticaram iniquidade, nunca tiveram relacionamento comigo. Nós já experimentamos essa questão de querer benefícios sem ter nenhuma intimidade. Eu me lembro quando adolescente,
das festas. Eu me lembro de um casamento, por exemplo, que eu fui, e aquela cena foi muito marcante. Eu era amigo do amigo de um convidado para o casamento. E chegando na recepção, né, o pessoal já vai para o comes e bebes, como a gente diz, e naquela ocasião os noivos, eles estavam na porta do salão, estavam à porta recebendo os convidados. Então ali, tudo bem João, tudo bem Maria, sejam bem-vindos, e o sorriso. E eu fiquei aflito, né? Falei, e agora? Aí o pessoal chega, dá o presente e entra para a festa. E aí está ali o convidado, tudo bem, seja bem-vindo, o pai, a mãe. E o outro que não era convidado, e o noivo sem graça, e a noiva também. E eu imaginei que ele estivesse pensando assim, da onde essa turma veio? Nunca nem vi. Tem noção, e daqui a pouco aparece eu aí, que eles ficaram mais... Sabe aquele cumprimento? Não era para mim. Eu não os conhecia, não fui convidado, não comprei presente, não participei da lista, mas eu queria comer naquela festa. Quem nunca foi numa festa sem ser convidado, que atire a primeira pedra. Então, muitas vezes, essa é a visão que se tem do reino de Deus. Nós queremos entrar no reino, queremos desfrutar da presença do rei, da provisão do rei, da alegria do reino, das bênçãos do reino, mas enquanto vivos, nós não queremos o rei. Nós queremos tudo aquilo que ofende o rei, que o rei não se agrada, que o rei despreza, que não combina com a vida no reino. Então esse será um dia de festa para os convidados, mas de desprezo para aqueles que rejeitaram o rei, que não deram atenção às palavras do rei. E sendo o nosso Deus quem Ele é, Ele não pode tratar impunemente aqueles que desprezam a sua palavra. Algo que a gente precisa sempre corrigir é a visão reducionista, pequena do amor de Deus. O Deus que ama, por ser amor, Ele vai aceitar todo mundo. O Deus que ama, o amor procede dele, Ele é a fonte do amor, é o Deus que, se nós nos entristecemos com o animal doméstico, com o filho do coração, rejeitado, desprezado, zombado, imagine como o nosso Deus, que é amor, mas é santo também, Ele vai tratar aqueles que desprezaram o seu filho, que rejeitaram o rei, que não confiaram na única porta, no único meio de salvação. Ele é amor, mas Ele também é santo. E se tem algo que pertence ao nosso Deus, é o entendimento das nossas reações aos atos salvadores de Deus na história. Olha o capítulo 4, verso 2 fala da recompensa dos justos. E o verso 3 diz, vocês, falando dos justos, dos que creem, dos arrependidos, pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. A proposta de Deus para nós hoje é de humilhação. Nós estamos num período da nossa história onde nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele, no tempo oportuno, nos exalte. Jesus disse que os humilhados serão exaltados. Nós estamos no tempo de suportarmos, de passarmos por várias provações, de muitas vezes engolirmos afrontas, a perseguição, e eu falo daquelas que são legítimas, não do questionamento por causa de uma injustiça nossa, como diz Pedro, mas por temermos a Deus, de sermos perseguidos por buscarmos uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa. E nesse tempo nós suportamos, nós aguentamos. Somos aqueles que são chamados a entender que a leve e momentânea tribulação produz em nós, produz no nosso coração, na nossa vida, um eterno peso de glória. A gente sofre e a gente, com o discernimento dado por Deus, a gente compara 10 anos, um dia, no mais tardar 100 anos de dificuldade, de enfermidade, de situações difíceis, e a gente compara isso com uma eternidade com peso de glória.
o peso de glória ali significa nos relacionarmos com Deus que é santo, que é amor, que é eterno, que é autoexistente, que não depende de ninguém, que não tem necessidade, que conhece todas as coisas. Comparar os nossos sofrimentos àquilo que nós iremos desfrutar no estado de glorificação nos leva a continuar buscando ao Senhor. E aqui a palavra é: vocês não sofrerão para sempre. Aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que humilharam a igreja, um dia serão julgados pela igreja. Quando um irmão havia colocado o outro na justiça comum, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, e disse: vocês não entendem que no dia do julgamento a igreja vai julgar até mesmo os anjos? Como que a gente que tem o Espírito de Deus e deveria ter o discernimento produzido pela palavra, como a gente vai entregar um irmão para ser julgado? Olha que condição. E aí Paulo diz: olha, nós julgaremos os ímpios e nós julgaremos até mesmo os anjos. Hoje pela manhã falamos na nossa EBD sobre a volta de Jesus. Aqueles que creem em Cristo, eles já foram justificados mediante a fé. O nosso julgamento aconteceu na cruz. Na cruz, Cristo recebeu a condenação pelos pecados do seu povo. Ele recebeu a penalidade por nossas transgressões. Por isso não há nenhuma condenação, Romanos 8, verso 1, para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação por nenhum dos nossos pecados, porque eles foram pagos, cravados na cruz. Aquela cédula, aquele registro que apontava toda a nossa transgressão, toda a nossa quebra à lei de Deus, ele foi rasgado porque Cristo morreu em nosso lugar. Então nós não iremos para o julgamento final para sermos julgados, nós iremos para julgar. Nós nos assentaremos em tronos, como diz a palavra de Deus. Na verdade, hoje nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Então o cristão, ele já foi julgado, e naquele dia, aquele que foi perdoado, aquele que se arrependeu dos seus pecados e confiou em Cristo, ele vai dizer, por ser capaz de discernir que o mesmo meio que o livrou do julgamento final, o torna capaz de dizer: aqueles que desprezaram o justo e o justificador, Cristo, esses serão condenados, porque é o único meio, é a única maneira do homem se tornar aceito diante de Deus. Então vai chegar o dia da vingança. Nesse tempo a gente passa por raiva, a gente morde a língua, a gente quer pagar o mal com o mal, mas na verdade a gente confia em Deus e diz: ao Senhor pertence a vingança. O Senhor retribuirá. E o Senhor está dizendo no verso 3, chegará esse dia, chegará o dia da retribuição. Será o dia que os justos terão vitória final sobre os seus inimigos. E o verso 4, então, traz sobre os ouvintes de Malaquias uma advertência: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. A palavra de Deus, essa expressão era trazida por Josué, por exemplo, no tempo de Juízes. Nós encontramos em Crônicas para dizer assim: lembrem-se da aliança que Deus fez conosco e nós fizemos com Deus. Nós livremente declaramos: Senhor, guardaremos as tuas palavras, Senhor, nós andaremos no teu caminho. Senhor, Josué 24, verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali há uma renovação da aliança. Olha, eu não sei vocês, disse Josué, mas eu e a minha família vamos permanecer na aliança que fizemos, e Yahvé é o nosso Deus. Lembre-se, é o que Malaquias está dizendo, lembre-se, o que faz diferença na nossa vida hoje é nos lembrarmos, voltarmos a nossa atenção à palavra de Deus, ao que o Senhor deu ao seu povo, à sua lei. Quando a gente pensa em juízo final, no último dia, a gente precisa pensar no relativismo dos nossos dias. Como que as pessoas, elas falam? Quando você assiste um encontro, quando você vai observar as pessoas falando, até a linguagem dos políticos, né? Você já viu que fulano é uma pessoa de bem, né? Eu sou uma pessoa de bem, fulano tem as suas verdades. Então vamos pensar da seguinte maneira: eu tenho a minha verdade, o irmão tem a verdade dele,
a outra tem a verdade dela, o outro lá atrás tem a verdade dele, então nós temos 10 pessoas e cada um tem o seu conjunto de princípios e valores, as suas verdades. O texto diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai fazer a diferença entre o ímpio e o justo. Agora a pergunta é, nós iremos comparecer diante do Senhor, estaremos naquele dia, e por qual verdade o Senhor julgará os homens? Pela sua? Pela minha? Ou pela dele? Então o que define um servo de Deus é a palavra de Deus. O que define alguém que é soberbo e pratica o mal, despreza a Deus, é a palavra de Deus. Não é ter o nome no rol de membros da igreja. Não é conhecer a Bíblia, mas é o que nós fazemos daquilo que conhecemos da Bíblia. Então o Senhor, naquele dia, Ele vai abrir o seu livro, ou talvez usar as tábuas. Alguns vão dizer que Ele vai usar o pergaminho, outros vão dizer que Ele vai colocar na projeção, enfim, um iPad. Mas é certo que Ele vai conferir. Primeiro mandamento, não terás outro Deus além de mim. Não tomarás o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Não farás imagem de escultura. E é pela sua lei que Ele vai julgar. Então o chamado é, volte-se para a palavra de Deus. E nós, o povo de Deus, aqueles que temem a Deus, como o reformador Calvino disse, a palavra de Deus é um espelho, ela revela quem Deus é, mas ela é um espelho para nós. A gente olha para a lei de Deus e diz, eu não cumpro essa lei. A lei de Deus, a palavra de Deus é o espelho que revela a nossa feiura. Eu sei que às vezes a gente é tentado a mentir, não está legal, e o espelho está mostrando, mas a gente diz, está bom, está bonito. Às vezes é assim com a palavra de Deus, a gente olha para a lei de Deus e vê claramente que a gente acumula juízo sobre a nossa vida. A transgressão, a desprezo, a desobediência, e alguns tentam anestesiar sua consciência dizendo, não, Deus tem permitido homicidas, pessoas violentas, sonegadores, corruptos, falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristãos. E aí o que a gente aprende é que a palavra de Deus, ela nos aponta a Cristo, a lei nos aponta a Cristo, porque somente Ele cumpriu fielmente a lei de Deus. Ele é o Salvador, porque Ele nos livra da ira vindoura por causa da nossa desobediência. A lei não salva, mas nós precisamos nos voltar para ela, porque ela revela o padrão de Deus para nós. Versículo 5, então, o Senhor fala dessa chance de arrependimento. Antes de chegar o grande e terrível dia do Senhor, Ele vai enviar o seu antecessor, alguém que vai preparar o caminho, alguém que vai anunciar, que vai chamar o povo ao arrependimento. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Elias já veio, João Batista veio, com o mesmo espírito, com a mesma intenção, propósito, postura, chamou a nação, o povo de Israel ao arrependimento. Foi alguém que serviu como um catalisador, alguém que chamou o povo para um padrão moral de caminhada com Deus. E ele disse, arrependo, porque o Salvador vem, Cristo vem, o sol da justiça vem, trazendo salvação nas suas asas. E observe que o verso 4 diz, lembre-se da lei de Moisés. E o verso 5 diz, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Se você ler Lucas capítulo 24, quando os discípulos haviam retornado de Jerusalém pelo caminho de Emaús, e eles são conhecidos como os discípulos de Emaús, a Bíblia vai dizer que Jesus se manifesta a eles porque eles estavam tristes, porque não sabiam da ressurreição ainda, e o Senhor diz, tardios e nécios, para crer em tudo aquilo que a Bíblia vai dizer. Moisés, Elias, Moisés representando os livros da lei, Elias o representante dos profetas.
Todos esses apontavam para Cristo. Tanto Moisés com a sua lei, tanto Elias com o seu ministério profético apontava para Cristo, para que ele queria restaurar plenamente o pecador, o seu povo. Em Mateus, capítulo 17, Lucas, capítulo 9, fala de Jesus com Pedro, com seus discípulos, no Monte da Transfiguração. E ali, naquele momento onde Jesus teve a sua face resplandecente, diz que houve uma manifestação ali de Moisés e Elias. Pedro confuso, Pedro sempre precipitado, meio atrapalhado. E Lucas diz, né? Pedro não sabendo o que falar, quer dizer, meio confuso, a gente não tem o que falar, tem que ficar quieto. Pedro não tinha o que falar e foi falar. Ele diz: Senhor, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias e outra para Moisés. E vem uma voz do céu e diz: Jesus, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tanto Moisés quanto Elias apontam para a suficiência da obra de Cristo, da necessidade dele. Ele é o nosso suficiente Salvador. E por fim, versículo 6 diz: ele converterá. João Batista, ele veio com esse propósito de mudança, de arrependimento, de volta. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O Senhor, ele não queria castigar o povo de Israel com maldição. Jesus diz: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis cuidar, aninhar, mas vocês não quiseram, rejeitaram o meu amor, rejeitaram a minha presença, rejeitaram os atos salvadores da história. E agora o Senhor, ele diz claramente: ele converterá, ele transformará o coração dos pais aos filhos. Isso significa acabar com os conflitos entre gerações. Mas há um sentido aqui mais amplo. Para o judeu, a família era o centro da sociedade. Não era o Estado, não era a confiança no mercado, não era a dependência absoluta da igreja, dos ministérios da igreja, era a família. Era a família. A família era um mundo em miniatura. Ali a lei de Deus era ensinada. Ali os filhos eram treinados. Ali os pais exerciam o seu ministério, o seu papel. Ali havia o cuidado. Então, para que a terra não experimentasse o castigo de Deus, o Senhor diz que João Batista chamaria os pais a se voltarem em amor para os filhos, e os filhos se voltassem em amor para os pais. Mostrando que o nosso Deus, ele anseia por relacionamentos saudáveis. Primeiro com ele, depois entre a família. É claro que quando há incrédulos, filhos incrédulos, pais incrédulos, pode acontecer a perseguição, a afronta, a zombaria, o desprezo, o sarcasmo. Você vai para a igreja, você é bobo. Você não cansa de ir para a igreja, você vai visitar alguém, você vai orar, você vai servir alguém. Pense em você, poupe a sua vida. A transformação do povo de Deus, essa é a mensagem, ela começa na família. Ela começa na família. Essa é a ideia, esse é o projeto de Deus. Família, sociedade, igreja e, por último, o Estado, com a sua relação extremamente limitada no que diz respeito à interferência na família, na fé, nos princípios, nos valores, nos usos e costumes. O problema é que muitas vezes a gente não quer que o Estado interfira na família, e não deveria. Mas também a gente erra quando transfere para a igreja a responsabilidade da família, de cuidar da família, de zelarmos pela família. Vou levar meu filho para ser cuidado na EBD. A gente substitui uma vida semanal por um tempo de 1 hora de aula, por um tempo de 2 horas. Então,
isso certamente traz consequências para as nossas vidas. Pais convertidos aos filhos, eles ensinam os filhos no caminho que devem andar. Criam seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Amam os filhos incondicionalmente. Eles disciplinam, mas também encorajam os filhos. Se comunicam de maneira aberta com os filhos. Eles perdoam os filhos. Mas filhos convertidos aos pais, eles obedecem os pais no temor do Senhor. Eles respeitam os pais, eles cuidam e são gratos aos seus pais. E eles procuram ser a alegria de seus pais. Eu concluo dizendo que haverá um dia. Hoje, parcialmente, nós podemos conhecer as árvores pelos seus frutos. Não é isso que Jesus nos ensinou? A árvore boa, fruto bom. A árvore má, dá fruto mau. Mas é possível também que o joio tenha uma boa aparência por algum tempo. E a gente não conhece o coração de ninguém. Então, quando Cristo voltar, quando chegar o grande e terrível dia do Senhor, nós veremos que valeu a pena andar com Deus. Valeu a pena confiar no Senhor. Valeu a pena passar por lutas e tribulações aqui. Valeu a pena trocarmos alegrias imediatas, prazeres imediatos, por um prazer, por um gozo, por uma satisfação eterna. Não que nós não tenhamos alegria aqui, e como temos. Quem veio para o nosso almoço pela manhã, salada a rodo, comida muito boa, e tem cantina hoje, mas não está na hora do aviso não. O crente tem alegria. Trabalho serve para honrar a Deus. A família é fonte de alegria. Comer com os irmãos é fonte de alegria. Compartilhar dos consolos, do cuidado de Deus, do conforto do Espírito. Proclamar a palavra nos traz alegria. Nós nos alegramos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos alegria nesse tempo, mas nós aguardamos uma alegria completa. Onde não experimentaremos, após um momento de alegria, uma frustração por causa de um pecado, uma má notícia. Nós esperamos esse grande dia, onde vai ser um dia derradeiro, um dia final, o juízo final. Como você tem se preparado para esse grande dia? Se Cristo voltar hoje, como que Ele vai te encontrar? Dentre os soberbos e os que praticam o mal, ou dentre aqueles que temem o Senhor, amam a sua vinda, buscam que a sua causa prevaleça, que o reino de Deus avance. Eu costumo dizer que muitos ficam nessa curiosidade, nesse anseio, nessa expectativa. Será que Jesus está voltando? Os sinais estão se cumprindo? E será que chegou a hora? Será que esses eventos apocalípticos eles já estão para acontecer? Será que vai ter bomba nuclear e o anticristo e essas coisas todas? Não se preocupe com isso antes de se preocupar com a pessoa de Cristo, com o encontro com Ele. Não se preocupe, será que vai ter perseguição? Como que vai ser esse tempo final, antes do dia do julgamento? Para quem não ora, para quem não lê a Bíblia, para quem não tem relacionamento com o povo de Deus, para quem não se preocupa com o perdido, para quem não se preocupa em proclamar a palavra de Deus, para quem não investe a sua vida para a causa de Cristo, a perseguição não vai afetar em nada. Em nada, em nada. Não se preocupe com perseguição. Eu só vou à igreja quando... E agora está difícil, né? Que se faz calor, não dá para ir. Se faz frio também, fica difícil. Então, tocou o sinal, deu a hora. Então, o alarme do celular tocou. Então, esses sinais, essas coisas são para aqueles que querem andar com Deus, que querem ter um relacionamento ainda mais pleno com o Senhor, que querem intensificar aquilo que já é desfrutado aqui, a vida com Deus. Esse é um grande dia do Senhor.
Esse é o dia de festa, esse é o dia esperado. Porque nós andamos com Deus aqui, mas esperamos uma realidade onde não vai haver a presença do pecado. Mas como que você tem aguardado esse dia? Vamos orar?